Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Privilégio enorme nós estarmos aqui nesta manhã para juntos nós termos um tempo assim de louvor, de adoração, como já tivemos, e também um tempo onde nós vamos poder meditar juntos na palavra do Senhor. Hoje nós estamos continuando a nossa série de mensagens, Muita Calma Nessa Alma. Um tempo que nós estamos vivendo de muitos desafios, lutas, mudanças, muitas vezes um tempo de tensão em nossas vidas. E talvez neste tempo, nesses últimos 2 anos ou 1 ano e pouco, você se identifica com alguma dessas fotos, com algum desses quadros, às vezes sofrendo por conta do isolamento, por conta de um quadro de depressão, por uma crise familiar, por um momento de desespero, onde você olhou para uma situação e você pensou, e agora? O que vai ser? O que eu posso fazer? Como eu posso seguir? E nós precisamos deste tempo para meditarmos na palavra de Deus, onde nós buscamos no Senhor esta calma, esta paz que nós cantamos aqui. Fato é que, quando nós olhamos para o nosso cenário, hoje nós estamos vivendo rodeado, às vezes, por pessoas desonestas. Elas aparecem em nosso caminho, que às vezes nos causam um prejuízo, ou pessoas que, sem princípios, querem levar vantagem em tudo, querem sempre ganhar a todo tempo. E, por um lado, aqueles que são justos estão sendo alvo de ridicularizações, e aqueles que são injustos, eles estão sendo favorecidos. E aí soma-se um outro fator nisso tudo ainda, que eu não vou entrar a fundo nesse fator, que é a polarização que nós estamos vivendo. Olhando para esse quadro, pessoas de diferentes opiniões vão interpretar essa situação de forma diferente. O fato é que, em cada um desses grupos, com opiniões diferentes, ou vivendo uma dessas situações, isso causa algo, que é uma irritação. Raiva, ira, pessoas inflamadas. Não é difícil você ver na internet algumas discussões inflamadas a respeito desses assuntos, ou se não, você começa a conversar com alguém sobre algum determinado assunto, principalmente relacionado a esse contexto, à política, e de repente vocês, os amigos, familiares, algumas pessoas, elas já estão brigando. Os ânimos estão à flor da pele, por conta de tanta pressão que nós estamos vivendo de todo esse cenário. Mas o que causa tudo isso, quando nós paramos para pensar? Primeiro, a nossa natureza pecaminosa. Os nossos desejos enganosos. A nossa ambição. Claro, as forças do inimigo, as forças espirituais que estão atuando contra a nossa vida, e um sistema em rebelião contra o Criador, que são essas estruturas, as estruturas da nossa cultura que estão em rebelião contra o nosso Criador desde a criação. Os problemas que nós estamos vivendo hoje, esta pressão que nós estamos vivendo hoje, a angústia, a agitação em nossas almas, não é uma questão de hoje, mas é uma questão desde Gênesis 3 e 4. E ali, então, chegou até nós. Mas diante desse cenário, quando nós estamos rodeados de pessoas desonestas,
Pessoas que ganham lucro de forma desonesta e também vendem os seus princípios e os seus valores, o justo ridicularizado, o injusto sendo favorecido, todo esse sistema sobre nós passamos a nos fazer algumas perguntas. Vale a pena deixar de ganhar? Vale a pena eu abrir mão do meu lucro? Vale a pena eu viver uma vida honesta? Vale a pena eu procurar pagar todos os meus impostos de forma honesta, viver de forma honesta? Vale a pena eu manter os meus princípios? Enquanto aqueles que vendem os seus princípios, lucram, estão vivendo muito bem, estão prosperando, estão crescendo, por conta dos meus princípios eu deixo de ganhar, eu perco, minha família perde. Vale a pena viver uma vida justa? Vale a pena prezar por justiça? E aí, o fato é que Stephen Covey, no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele vai trazer o princípio 10 por 90, que é o seguinte, ele vai dizer, 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você. Ou seja, aquilo que acontece e você não podia nem prever. Derramou a Coca-Cola na sua camiseta. Fazer o quê? Mas os outros 90% da vida estão relacionados à forma com que você reage ao que se passa com você. Diante desta cultura, de tudo que nós falamos, das respostas, das perguntas que emergem do nosso coração, 90% daquilo que acontece, do que fazemos, nós somos responsáveis por isso. Em como nós vamos responder às inquietações desta cultura, às injustiças dessa cultura, em como nós vamos responder às injustiças, a como nós vamos responder às situações que nos afetam. E diante disso, eu passo a perguntar, para que tanta irritação? Para que tanto nervosismo? Para que tanta agitação? Eu quero meditar com vocês no Salmo 37. O texto será projetado, mas você pode abrir o seu texto sagrado e acompanhar comigo. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor, ela vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Carecemos da ação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a beleza, a profundidade, os ensinamentos para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e fale aos nossos corações. No nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu trazer um pouquinho do contexto deste salmo. Em todo esse salmo, existe uma grande pergunta.
Por que os justos sofrem enquanto os perversos parecem prosperar? Uma pergunta muito atual para os nossos dias. E no centro desse salmo vão estar dois personagens. Os perversos, que aparece a palavra aqui no hebraico entre perverso, malfeitores e ímpios, vai aparecer 14 vezes ao longo deste salmo, que significa pessoas que resistem à vontade de Deus, se negam a compreender a vida a partir da perspectiva de Deus. Esses são os perversos. Os outros personagens são os mansos, os justos, aqueles que querem preservar a aliança com Deus, com base nos ensinamentos do Senhor. E este é um salmo de Davi. E o que me parece, quando eu leio este salmo, que não foi escrito por Davi quando ele era jovem. Porque o que me parece que Davi escreveu esse salmo quando era maduro, quando foi experimentado, quando foi provado, quando passou por injustiças, quando teve que fugir dos seus inimigos, quando foi testado, reprovado e aprovado. Depois de ser experimentado, ele consegue escrever este salmo. E provavelmente este salmo faz parte de um grupo de salmos onde Davi está ensinando a Salomão, que futuramente irá assumir o trono. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, o que me parece que este salmo é um ensinamento para quem irá assumir, para quem estará à frente. E esse salmo ele está baseado. O pilar desse salmo é na aliança que Deus fez com Israel, que Moisés deixa registrado em suas palavras no livro de Deuteronômio, que diz que, ouve Israel, sejam obedientes, deem ouvidos para o que eu estou falando, não se esqueçam dessas palavras, não se esqueçam da lei do Senhor, não se esqueça do que eu estou entregando a vocês, e se assim vocês fizerem, vocês vão caminhar bem na terra que Deus está entregando para vocês. Vocês irão bem, tanto no campo como na cidade, como registrado no capítulo 28 de Deuteronômio. E quando nós lemos este salmo, nós vemos que, futuramente, quando Davi era rei, muitos não deram ouvidos para a palavra do Senhor. Muitos não deram ouvidos para os ensinamentos da aliança. Por conta disso, os perversos estão prosperando e os justos estão perecendo. Por conta disso, aqueles que não ouvem ao Senhor, por conta do que o povo não ouviu os ensinamentos do Senhor, agora eles estão sofrendo, e os justos estão sofrendo. Aqueles que amam a mensagem do Senhor, aqueles que amam a palavra de Deus, esses estão sofrendo dentro deste contexto. Mas ainda, então, o Salmo 37 ele vai fazer uma grande divisão para as nossas vidas. Ele irá nos ensinar como nós estamos vivendo, ou como respondemos às situações que nos afetam, numa perspectiva terrena, passageira, gananciosa, onde eu vendo os meus princípios, onde eu vivo de forma injusta e eu prospero, ou numa perspectiva eterna, onde eu guardo a palavra do Senhor, eu amo ao Senhor, eu vivo de forma a agradar ao Senhor. Como nós estamos respondendo a todas aquelas situações que eu coloquei no começo desta mensagem? De forma terrena ou de forma eterna? Por isso, então, Davi, ele vai começar no Salmo 1, dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores. E aqui indignar-se é queimar-se, é ficar inflamado, é ser tomado por uma inquietação, é ficar transtornado diante de alguma situação, é ficar enfurecido.
Ah, sabe aqui, o nosso professor da EBD, mais cedo, ele mencionou que tem uma situação que ele fica assim inflamado. Chega a ficar vermelho, né? Em algumas dessas situações. Como, por exemplo, no trânsito. E aí você fica até assim, inflamado, indignado com algumas dessas situações. Como uma situação corriqueira que acontece todos os dias, mas até as situações mais tensas. E aí ele continua: nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E a inveja aqui vem do sentimento de indignação que rouba a nossa alegria, que tira o humor, que tira a disposição de vida, que deixa o nosso semblante abatido. Essa é a inveja, vinda de uma indignação, de olhar para aqueles que prosperam, eles ganham, eles crescem, e eu não. Mas esses sentimentos, eles estavam presentes em uma história muito anterior em Gênesis, que acabou mal. Por isso que o salmista ele vai dizer, olha, essas pessoas, elas vão acabar mal. E sabe quem acabou mal em Gênesis? Caim. Veja Gênesis, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Irou-se, a mesma palavrinha que está lá, para indignação. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Uma indignação interior que afeta o nosso exterior. Uma inveja que nos consome e que nos leva ao desejo da destruição do próximo. E aqui, Deus, Ele está falando, não seja como essas pessoas. Não viva dessa forma, de forma terrena, numa perspectiva de vida passageira. Porque, versículo 2, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Esses, em um dia, parece ótimo, perfeito, lindo, usufruindo daquilo que possuem de forma ilícita, que cresceram de forma sem ser aprovados pelo Senhor, com um proceder de vida distantes de Deus, mas estes passarão. E como a erva que num dia está bela, como as flores, mas por conta do calor do dia, no outro dia já está totalmente queimada. Assim é a vida deles, de forma terrena, de forma passageira, de forma temporária. Por que então ficamos tão irritados com aquilo que está à nossa volta? Por que somos tomados por ira? Por que somos tomados, às vezes, por essa inflamação? Porque precisamos saber dessas verdades. Nos próximos versículos, nós vamos ver 4 imperativos. Imperativos que confrontam a nossa vida. Atitudes que mudam o nosso presente, como nós vamos proceder, como nós vamos reagir, mas impactam também o nosso futuro. Qual o fruto e o resultado disso em nossas vidas? 2 desses imperativos têm a ver com uma decisão. A partir do conhecimento da palavra de Deus, assim como o povo, a partir do conhecimento da aliança, para nós hoje, do conhecimento da sua palavra, dos seus princípios, da ação de Deus em nossas vidas, uma decisão de confiar e uma decisão de entregar. A decisão de caminhar, ela vai resultar em um exercício, em nos alegrarmos no Senhor dia após dia. E a decisão de entrega resultará em um exercício de descansar no Senhor dia após dia. E deixa eu explicar um pouco melhor isso. Quando nós falamos a respeito de confiar no Senhor, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confiar aqui é render-se totalmente, é colocar a sua esperança em Deus. E a ilustração que nós temos aqui é para um servo e o Senhor.
O que na época, quando esse salmo foi escrito, era algo muito presente. Um servo, ele só poderia confiar e colocar a sua esperança no seu Senhor. Ele não tinha uma outra perspectiva, porque ele tinha um Senhor, um dono sobre a vida dele, sobre a vida dele. E ele deveria confiar e ele deveria esperar somente neste Senhor. Quando o salmista está dizendo, confia no Senhor como um servo, ele confia em seu Senhor, em seu dono. E aí ele vai dizer, confia no Senhor e faz o bem. Anda de forma correta, anda segundo a lei de Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor, a nossa confiança em Deus resulta em atitudes. Em atitudes que impactam o nosso presente e que impactam o nosso futuro. E aí ele continua dizendo, ou melhor, Provérbios capítulo 3, versículo 5, somente ele vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Confia no Senhor. E se você confiar no Senhor, o entendimento, a sua perspectiva, a forma de vida, o que vai nortear a sua vida, os seus princípios, é esta palavra. Não saia desse entendimento. Por isso, esse resultado em nossas vidas. Quem confia no Senhor, isso reflete em atitudes. E ele vai continuar o salmo: habita na terra e alimenta-te da verdade. Consome a verdade. Procura pela verdade. Tenha anseio pela verdade. Qual é essa verdade? A palavra de Deus. Porque buscamos na palavra de Deus, buscamos a verdade. E aí, então, nós vamos ter aqui uma promessa. E a NVI traz isso de uma forma muito legal. Ele vai dizer, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Porque quem anda na verdade, quem caminha em verdade, trilha um caminho de segurança. Porque quem anda na mentira, quem anda no engano, estes vivem com medo. Vivem com medo de que alguma coisa aconteça, de que alguém descubra, de que a vida deles, que uma hora eles vão se dar mal. Mas quem caminha na verdade, esses caminham em segurança. E o restante do Salmo está cheio de promessas para esses que confiam no Senhor. Veja o versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 25 também. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mais um exemplo, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Aqueles que confiam no Senhor, andam em verdade, andam em justiça, e esses, o Senhor, Ele está cuidando dia após dia, e nós podemos confiar no Senhor. É um ciclo, é um exercício diário. Então, para que tanta irritação diante do contexto que nós estamos vivendo? Precisamos passar a confiar no Senhor. Segundo lugar, alegra-te no Senhor. Veja o versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui, alegrar-te ou agradar-te do Senhor é ter um alto grau de satisfação e prazer na palavra de Deus. Diante de uma boa refeição, no momento de realização, no momento de prazer, diante de uma bela performance da nossa vida, diante da promoção de um trabalho, diante de uma recompensa que recebemos, diante de uma palavra de incentivo, diante das boas situações, agrada-te do Senhor, mas também é verdade que, diante das situações ruins, no dia mau, no dia da falta, no dia da dor, no dia que deu tudo errado,
no dia que você fracassou, no dia que as coisas deixaram de dar certo, agrada-te do Senhor, porque nós confiamos nele. E aí ele continua, diz no texto, é do Senhor. Não é nos benefícios de Deus para a nossa vida, não são nos favores de Deus para a nossa vida, mas nos agradamos da pessoa dele, de quem ele é, Deus, Senhor sobre as nossas vidas, o dono, aquele que está assentado no trono, e porque nós confiamos, nós nos agradamos da vontade dele para as nossas vidas, e o resultado é que nós temos uma promessa, e ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é, no contexto, o desejo do coração do justo, daquele que ama a lei do Senhor, daquele que espera no Senhor, a viver bem na terra que Deus entregou em comunhão com Deus. Este é o desejo. A promessa aqui não é: agrada-te do Senhor e Ele vai dar tudo o que você quer. Agrada-te do Senhor e Ele vai entregar para você aquilo que você pediu. Faz o que Deus quer, obedeça ao Senhor, e você vai prosperar, e você vai ter ganhos, e você vai ter lucros, e você vai ser muito bem-sucedido. Essa não é a proposta de Deus para as nossas vidas, essa é a proposta do inimigo para as nossas vidas. A proposta de Deus para as nossas vidas é: confia, espera, obedece, e eu vou acrescentar dia após dia. Deus não é transformado porque nos agradamos da vontade dele, mas nosso coração é transformado porque entendemos o propósito dele para as nossas vidas. Andar em comunhão com o Senhor, refletir a glória de Deus, está no lugar que ele nos colocou, na terra que ele nos deu. Esse era o sentimento deste povo. Por isso que no versículo 31, o salmista ele vai dizer: no coração tem ele a lei de Deus, e os seus passos não vacilarão. Ele guarda essa palavra, ele guarda essa lei, e ele não se desviará deste caminho. Ele caminhará bem. Por que tanta irritação, tanta inflamação, tanta briga? Agrada-te do Senhor, do caminho que Ele tem para você. Confia nele. Terceiro lugar, mais uma decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O que essa entrega ela significa? É uma totalidade. Não é entrega parte da sua vida, ou entrega aquilo que você acha que precisa da interferência de Deus no seu contexto de vida, e então Ele irá agir por você. Porque Deus, Ele conhece os nossos caminhos. Veja Salmo 1, versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o nosso coração, a profundidade dos nossos corações. E o que nós temos hoje é uma totalidade versus uma vida em departamentos. E aqui, não sei se você já viu na internet a tal da roda da vida, onde algumas pessoas colocam, alguns coaches também gostam desta roda, e você vai pontuando algumas questões na sua vida. No cuidado físico eu estou bem, na vida profissional eu estou bem, nos meus relacionamentos eu estou bem, na minha vida espiritual. Você dá nota para essas coisas e você vê como a sua vida está equilibrada. E a espiritualidade é apenas uma parte da roda da vida. É apenas um ponto. O relacionamento com Deus é apenas um ponto da vida. E, geralmente, essas pessoas vão medir a sua espiritualidade por dizer: eu acordo todos os dias,
eu faço uma oração de bom dia, Senhor, abençoa o meu dia. Eu pego um texto bíblico, eu abro ali, eu leio, às vezes eu não entendo nada e eu agradeço mesmo sem entender alguma coisa. No final do dia, eu oro novamente, obrigado pelo dia, Senhor. E você conversa com as pessoas e diz, como está o seu relacionamento com Deus? Ela está bem. Eu oro de manhã. Eu oro à noite. Mas por quê? Porque entende que o seu ato, o seu desempenho na espiritualidade, a sua ação dentro dessa roda da vida, ele vai pontuando. A cada oração ele pontua na sua espiritualidade. A cada dia que ele lê a Bíblia, ele pontua pela sua espiritualidade, porque é uma vida ditada por desempenho. Qual é o desempenho dele diante da espiritualidade? E então, como é uma área da vida, ele diz, está tudo bem. Mas o fato é que, quando o salmista ele está falando, entrega o teu caminho, ele está falando de uma totalidade. E quem verdadeiramente está no controle das nossas vidas? Nós, como uma roda da vida, e aí nós pontuamos, estou bem na espiritualidade, estou bem no casamento, estou bem com os meus amigos, estou bem nos meus estudos, no profissional. Ou, o que dita as nossas vidas é a nossa confiança em Deus. E a partir dessa confiança, nos alimentamos da verdade, da justiça e desejamos ter um caminho, um relacionamento sincero com Ele que reflita em toda a nossa vida. Não é uma vida particionada, mas é uma vida qual Deus é o Senhor sobre as nossas vidas. E isso impacta como nós respondemos às situações do dia a dia, e como nós vamos lidar com aquilo que nos causa raiva, com aquilo que nos causa indignação, com aquilo que nos causou dor. E nós lembramos daquilo que Jesus, ele diz, Lucas capítulo 9, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se quisermos aplicar a palavra, os preceitos, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, apenas em algumas áreas, seja porque talvez nas outras áreas nós estamos, por nossas forças, tentando assegurar, tentando manter, tentando fazer. E certamente vamos perder. Mas quando entregamos a nossa vida, quando lançamos a nossa vida, porque o Senhor nos convida, porque o Senhor nos chama a fazer isso, nós colocamos diante dEle, aí sim a nossa vida é totalmente transformada. E aí nós temos uma promessa aqui. E o mais Ele fará, e a promessa no versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Sabe aquela indignação e aquela raiva que nos dá e a gente pensa, mas eu não merecia isso. Essa pessoa fez isso comigo e eu vou fazer isso agora. Ou se não, essa pessoa fez isso e no nosso coração, tomara que ela tenha uma semana bem ruim. Tomara que ela se dê mal, porque ela foi ruim comigo. É uma coisa assim, tipo assim, infantil. Tomara que ela se dê mal, porque ela foi mal comigo. Tem até um videozinho, né, de uma criança que ele fala que ele é o lobo, né? Ele fala, porque nós somos maus também. É uma coisa meio infantil. Mas quando nós confiamos no Senhor, é Ele quem fará justiça.
É Ele quem conduz todos os caminhos por um caminho de justiça. É Ele quem nos dá o nosso direito. Vem dele. Os resultados que queremos e buscamos de forma imediata são fruto de um coração, às vezes, tomado por esta ira, mas quando entregamos o nosso caminho diante do Senhor, são os padrões de Deus para a nossa vida, e o que buscamos não é fruto de um coração que está, às vezes, amargurado, indignado, dolorido com uma situação, mas entendemos qual o propósito dele para as nossas vidas, e no tempo certo, ele fará, ele agirá. Por que ficamos tão irritados? Perdemos a cabeça, o sono, somos tomados por ira. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quarto e último lugar, descanse no Senhor. Versículo 7 a 8, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe o que é descansar aqui? É ficar quieto. É ficar em silêncio. Total silêncio. E a NVI vai dizer: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. É descansar. Salmo 131, versículo 2 diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Fiz o exercício, fiz calar a minha alma e sossegar diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante dos Teus preceitos, diante da Tua vontade, diante da confiança, diante de me alegrar na vontade do Senhor, na pessoa de Deus, de um relacionamento com Deus. Fiz calar a minha alma. Espera nele. Espera nele. E o resultado está aqui. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. E o versículo 8. Deixa, abandona, larga, deixa de lado o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. E aí nós voltamos então ao primeiro imperativo, a confiar no Senhor. Isso se torna um ciclo em nossas vidas. Nós confiamos, nos agradamos ou nos alegramos no Senhor, nós entregamos e nós descansamos. Nós descansamos porque confiamos. E essa é a prática. É assim que respondemos às situações difíceis que nós vivemos dia após dia, que assolam a nossa vida. E veja a conclusão que o salmista ele vai trazer, versículo 9 a 11. Porque os malfeitores serão exterminados. Vai ser eu ou você que vai exterminá-los? Vai ser eu ou você que vai lutar contra eles e vai puni-los? Não. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Como nós enfrentamos as diversas situações que nos afetam dia após dia em nossas vidas. Uma perspectiva terrena, eu vou resolver, eu vou fazer, o meu jeito é o melhor, sabe por quê? Porque eu tenho uma posição social, porque eu tenho uma influência, porque eu tenho um poder e eu consigo resolver isso. Ou buscar do Senhor mansidão e trilhar por caminhos de justiça.
Não estou dizendo que, talvez muitos estão pensando, mas diante da injustiça, de tudo que nós vivemos no país, todas essas coisas, nós vamos ficar calados. Não, mas antes de sujeitar as nossas reações, as nossas vontades ao nosso coração perverso, nós sujeitamos a nossa ira, a nossa indignação à palavra de Deus, e aí sim, a partir disso, nós externamos. Não a partir da ira, da indignação do meu coração, mas a partir do que a palavra de Deus diz para a minha vida, em como me portar diante dessa situação. E aqui nós temos uma promessa: mas os mansos. Sabe qual é o conceito de mansidão no hebraico? Olhando para esses dois animais, qual é o conceito, o que te traz o conceito de mansidão? Talvez para muitos a ovelha, mansinha, um pequeno cordeirinho que você pega, você brinca, você pode empurrá-lo, jogá-lo, ele não vai fazer nada com você. Mas nós não fazemos isso com um leão. Nós não brincamos com um leão. Nós não desafiamos um leão. Porque ele é poderoso, porque ele é forte, porque ele é valente, porque ele é feroz. O manso não é a ovelha que não pode se defender. O manso é aquele que tem o poder em suas mãos, mas escolhe como irá fazer, como irá viver. É aquele que pode responder de forma impetuosa, de forma furiosa, mas ele entende o que ele deve fazer. Sabe quem é o nosso... Sabe de onde aprendemos a mansidão? Com Cristo Jesus. Ele é o leão que foi colocado em uma cruz. Ele é o leão que simplesmente, por conta dos nossos pecados, por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa ira, por conta da nossa indignação, quando perguntado na cruz: ei, você não é o Filho de Deus? Você não é o leão da tribo de Judá? Você não é aquele que tem todo o poder que eles estão dizendo? Então desce dessa cruz. E de fato ele poderia tirar o espinho de um braço do outro e exterminar todo mundo, porque ele tem poder para isso. Mas antes, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O leão que foi partido, aquele que tinha todo o poder, que se entregou para que pudéssemos ter uma nova vida, um novo proceder. E aí talvez nesse momento, quando eu falo de raiva, de ira, de ser tomado por isso, você pergunta: Bernardo, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que eu perdi na minha vida, você não sabe o prejuízo que eu já tive, você não sabe, muitos irados com Deus, quem Deus me tirou. Você não sabe como eu fui afetado. E de fato, alguns eu não sei. Se você desejar compartilhar, eu posso saber. E eu não sei o que passou com você, mas eu sei o que Cristo fez por você. Mas eu sei o que Cristo Jesus ele fez por nós. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Filho de Deus, aquele que era santo, aquele que era justo, aquele que era poderoso, aquele que poderia exercer justiça. E ele a faz, mas não com a sua ira pelos seus filhos, porque pecamos e erramos, estamos caminhando distantes de Deus em rebeldia, mas não com a ira que pertence a Ele, a Deus, e que de fato sobre os seus filhos Ele poderia exercer, porque seria justo.
Ele ia exercer a ira sobre as nossas vidas, a condenação. Mas Ele entregou o seu próprio Filho por nós. Pagou o preço do nosso pecado. Morreu a nossa morte. Por causa das nossas respostas, com base no furor do nosso coração, que muitas vezes caminha distante de Deus, para que pudéssemos aprender com Ele, para que Ele pudesse nos dar uma nova vida. Ele pagou o preço. O leão da tribo de Judá pagou o preço por nossas vidas, se entregou por nós, para nos ensinar. E é isso que Mateus ele vai dizer, o convite que Jesus ele faz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As nossas iras, indignações, revoltas, dores, porque perdemos, porque deixamos de obter, porque fomos afetados pela injustiça, isso nos consome, isso nos desgasta, isso nos tira a alegria, o semblante do rosto. Mas o convite que Cristo Jesus é: aprendei de mim, com o que Ele fez, e nele, em Cristo, nós podemos achar descanso para as nossas almas, para os nossos corações, para as nossas almas tumultuadas, agitadas. Podemos encontrar a calma, a paz e o descanso que somente o bom pastor dá para as nossas vidas. Por que tanta irritação? Por que tanta raiva? Tanta briga? Se podemos aprender do Senhor. Deixa eu deixar algumas perguntas para você refletir. Algumas questões. Não vale a pena vivermos com indignação e inveja e ser tomados por esses sentimentos. E o salmista vai dizer: isso acaba mal, isso vai dar errado. Lembre-se que existe um Deus justo, que conhece todos os nossos caminhos. Um Deus que sabe por onde nós estamos trilhando. Aprenda com Jesus e pratique dia após dia aquilo que você tem aprendido. Anuncie Cristo Jesus. Propague a glória de Deus em mansidão. Nós vamos orar.